Ah, o Egito. Quando pensamos no Egito, é difícil não pensar nas pirâmides, múmias, faraós e, claro, nas suas dezenas de deuses. Você já deve ter ouvido falar sobre alguns deles, como por exemplo Ra, o deus do sol, ou Anubis, o deus da morte. A mitologia egípcia é riquíssima e muito complexa. 5.000 anos depois dessa civilização curiosa, ainda é bem complicado entender os hieróglifos, que era sua escrita baseada em símbolos. A mitologia egípcia era vista como uma verdade absoluta. Dentro dela, os deuses possuíam características humanas, sendo que muitos deles possuíam a capacidade de se transformar. Uma característica em comum com muitos deuses era o antropomorfismo, que era a forma de meio animal e meio humano. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Não custa nada, mas ajuda muito. Mas sem muita enrolação, bora pro que interessa. Até aqui já deu para perceber que o culto era politeísta, que há crença em vários deuses, mas vamos conhecer um pouco mais sobre eles. As lendas disseminadas tinham como temas a origem do mundo, da natureza, dos homens e dos deuses. Elas explicavam fenômenos ainda desconhecidos pela ciência, sendo, portanto, de grande importância para a construção do imaginário dos egípcios. O mito da criação egípcia é bem diferente do que conhecemos em nossa sociedade moderna, de fundamentação principalmente católica. Um dos principais deuses da mitologia egípcia é Ra, o deus do sol. Ele teria gerado outros dois deuses, Shu, o deus do vento, e Tefnut, deusa da umidade. Suas duas proles formaram então um casal e geraram dois deuses, Geb, deus da terra, e Nut, deusa dos céus. Assim como seus pais, ao nascerem, Geb e Nut formaram também um casal, mas Ra não gostou muito da ideia e ordenou que Shu os separassem para sempre. Então Shu empurrou Nut, os céus para cima, e Geb, a terra para baixo, formando os céus que nos cobre e a terra que pisamos. E Shu se tornou o ar que respiramos. Daí, uma série de outros deuses nasceram, justificando o nascimento dos rios, mares, plantas, animais, seres humanos, ciências e por aí vai. Geb e Nut também geraram 4 deuses: Osíris, Íris, Néftis e Sete. E daí também nasce um dos contos mais conhecidos da mitologia egípcia, o conto de Osíris, que foi o primeiro faraó do Egito. No conto de Osíris, ele foi traído por seu irmão Sete, que almejava seu lugar como faraó e deus supremo do Egito. Então Sete ordenou sua morte e separou seu corpo em 14 pedaços por todo o Egito. Ísis, que além de irmã era também esposa de Osíris, procurou e encontrou os 14 pedaços por todo o Egito. E seu então último pedaço era um órgão reprodutor, que agora era estéril. Mas Ísis e Osíris conseguiram se reproduzir através da magia e geraram Horus, deus dos céus, com uma cabeça de ave de rapina. Horus lutou contra Sete, seu tio traidor, e retomou a supremacia do Egito. Os deuses da mitologia egípcia são conhecidos por terem, em teoria, uma vida como a nossa. Eles viviam, morriam, caçavam, se aventuravam, iam para batalhas, davam à luz, comiam, bebiam, festejavam, além de terem emoções humanas tais como nós. E eram exatamente essas condições cotidianas que explicavam os fenômenos da Terra. E os principais deuses que orientavam a vida no Egito eram Ra, o deus do sol. É um dos principais de toda a religião egípcia, sendo um dos responsáveis, inclusive, pela criação de toda a existência. Os egípcios acreditavam que todo faraó na Terra era a reencarnação de Ra. Amon foi o deus supremo do Antigo Egito durante o Novo Reino e fundiu-se em determinado momento com Ra, tornando-se Amon-Ra, o deus soberano. Eu sei que parece meio maluco, mas é isso mesmo. Logo, Amon-Ra era o deus mais importante do Antigo Egito. Osíris, descendente direto de Ra, como a gente já viu, ele foi o primeiro faraó do Egito. E assim que morreu assassinado pelo seu irmão Sete, tornou-se o deus supremo e o juiz do mundo dos mortos, representando a vida eterna. Ísis, deusa mensageira que ajudava os mortos a entrar no pós-vida. Esposa de Osíris e mão de Horus.
Ela foi adorada por outras culturas além da egípcia. Dizem que o rio Nilo nasceu de suas lágrimas quando chorou a morte do marido. Horus, famoso deus com cabeça de falcão. Ele que tinha o sol e a lua como seus olhos era o deus dos céus. Ele possuía mais de 7 formas diferentes, e ele era filho de Osíris e Ísis. Hathor, esposa de Horus, é a deusa guardiã das mulheres, em especial as grávidas. Também é conhecida como a protetora dos amantes, e era representada pela vaca, por ser considerado um animal gentil. Sete, deus do caos, da escuridão, que matou seu irmão Osíris. Néftis, deusa da natureza, foi esposa de Sete. Em determinado momento, ela enfeitiçou Osíris e teve um filho com ele. Anubis, deus da morte, e tem cabeça de um chacal. Filho de Osíris e Néftis, ele seria o responsável por criar a primeira múmia, a de seu pai. E é por conta de Anubis que os egípcios tinham a tradição da mumificação após as pessoas morrerem. Segundo a tradição, após a morte, o espírito era guiado por Anubis até o tribunal de Osíris, que o julgaria na presença de outros 42 deuses. Seu coração era pesado em uma balança, que tinha como contrapeso uma pena. Se o coração fosse mais leve que a pena, o espírito receberia permissão para voltar e retomar seu corpo. Caso contrário, seria devorado pela deusa Amit, que era uma deusa com cabeça de jacaré. Bom, claro que tem muito mais sobre a mitologia egípcia, mas não cabe tudo em um vídeo só. Então, se você quer ver a continuação desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder a continuação. Deixa aí nos comentários qual deus da mitologia egípcia faltou aparecer aqui nesse vídeo. Até o próximo e valeu!